Aí pessoal, aqui é o Israel, do momento de reflexões na Palavra de Deus. Hoje aqui para mais um verso especial. Antes, porém, só comentar um pouquinho a respeito das palavras, né? As palavras de Jesus eram muito impactantes. Era tão impactantes que até mesmo, impactante às vezes em certo sentido, os discípulos, por exemplo, eles ficavam ponderando e muitas vezes não compreendiam o que Jesus dizia, enquanto até os mais simples entendiam. Mas Jesus era bondoso, ia lá e explicava em particular para cada um deles. Mas, como eu falei, Jesus tinha umas palavras de impacto, umas palavras fortes, tinha os seus conhecimentos eram tão profundos, ao mesmo tempo tão simples, que alguns ficavam procurando o seu significado e às vezes ficavam perdidos. E Jesus falava sempre dessa maneira, né? De muitas vezes, de muitas maneiras, ele falava assim. Então vamos entender aonde eu quero chegar. Lucas 21 e o verso 6 diz assim: Então Jesus disse: Vede essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que palavra forte! O que quer dizer isso? Para que tempo foi isso? Nós lendo aqui hoje, né? Claro que alguns já conhecem, mas lembrando que também é para aquele que não conhece. Mas para aquele que conhece, também vai agregar. Jesus aqui estava falando a respeito do templo. O templo ali, para o judeu, era algo muito especial. Era algo até mesmo para os judeus era como se fosse um próprio Deus. Eles adoravam tanto aquele templo e o templo foi feito de uma maneira trabalhosa. Demorou muito tempo para o templo ficar pronto, e também com muitas pedras preciosas, pedras bonitas. E claro, é uma obra assim, chama atenção, né? Como nós vemos grandes obras aí pelo mundo, como as pirâmides do Egito, até mesmo as 7 maravilhas do mundo antigo, dentre elas a Babilônia, né? Os jardins suspensos da Babilônia, enfim, né? Assim como nós temos o Cristo Redentor, enfim, o templo era magnânimo, era magnífico. E então os judeus se orgulhavam de ter em Jerusalém, de ter ali em Israel, de ter ali o templo. E eles amavam, né? E até mesmo era até tido com uma certa cuidado, um carinho especial o templo. Então, quando Jesus olhou para aquele templo e falou que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada, aquilo ali chocou todo mundo, principalmente, é claro, os fariseus e os líderes ali da lei, quando Jesus disse isso, né? E improveniente disso, Jesus estava fazendo uma profecia que iria se cumprir muito próxima, um pouquinho depois de sua morte e ressurreição. Quando Jesus, o significado disso foi justamente para o templo e sua destruição. Então, um pouquinho depois ali da morte de Cristo, Jerusalém ali foi cercado, foi sitiado, principalmente ali. E aí vem uns detalhes interessantes. Primeiro, foi cercado por Sesto. E aí eles cercaram, e o pessoal ali ficou preocupado e tal, se prepararam ali para a guerra, né? Porque uma das estratégias de guerra é sitiar a cidade, e aí não tinha mais, aí deixar ali sem os recursos, sem água, sem comida, sem bebida, e para ali mesmo eles iam perecendo e depois ficaria muito fácil destruí-los. Mas o fato aí que vem um fato curioso, eles sitiaram, só que sem explicação nenhuma. Até uma escritora cristã comenta sobre isso, mas sem explicação nenhuma eles vão embora. Aí os judeus se orgulham, pensam que por suas próprias forças vão e querem até persegui-los e saem no encalço deles. Interessante, né? Aí, só que um detalhe nisso aí, e o que tem isso de mais? Quando eles sitiam e depois vão embora, esse era o sinal que Jesus havia dito. Quando
Jerusalém sitiada, né? E era para quê? Para eles saírem, era um sinal para os cristãos verdadeiros fugirem, porque aqueles que fugissem escapariam de uma destruição que estaria por vir. Então, aquele que ouviu esse sinal, aquele que ouviu essa advertência, né, que Jesus havia predito, eles foram libertos, eles escaparam, eles foram a salvos, né? E o detalhe, eles foram a salvos, e agora aqueles que não prestaram atenção nesses sinais, e é o que aconteceu, eles ficaram foram totalmente destruídos. De forma que depois voltou ali, então agora, só que agora não é mais festa, aí vem Tito com toda a fúria, e de modo que Tito queria apenas dominar ali e tal, ele não queria destruir, mas a fúria daqueles homens era tanta que eles destruíram o templo, sem ele mandar, lançaram fogo através de tochas, de flechas, né? E outra, foi uma carnificina. Passaram a destruir os homens ali dentro, que tentaram se esconder ali dentro, e diz que escorria rios de sangue, né? Mas o que nós aprendemos com isso? Mas então isso foi para aquele tempo lá? É verdade, foi para aquele tempo. E Jesus havia predito, foi uma profecia e se cumpriu. Mas o que nós podemos aprender hoje? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós acreditamos na volta de Jesus. Ou seja, Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, subiu, ele prometeu que viria, que voltaria. Só que tem um detalhe, para os salvos, para nós, se eu quero me incluir, apesar de não... porque assim, a salvação está garantida, mas isso eu diz isso, então por isso que eu quero me incluir, mas pela fé, porque só Deus sabe, né? Mas quando Jesus voltar, essa terra vai ser como se fosse como liquidificador. O que tem profetizado para nós aqui são destruições também para nossa terra, né? Aqui, por exemplo, tem no próprio Apocalipse, tem as 7 últimas pragas. Também haverá perseguições, haverá tempos difíceis, né? Sem alarmismo, sem nada, porque tudo a seu tempo, Deus vai mostrar O detalhe para aqueles que são de Deus, aqueles que são de Jesus, aqueles vão ser guardados nesse tempo, apesar de serem impactados também. Mas essa advertência que eu faço é para aqueles que estão desavisados, estão dormindo, estão de alguma maneira por aí sem saber qual o fim da sua vida. Então eu digo, assim como naquele tempo esse aviso de Jesus, essa profecia foi um alerta para aqueles que aceitaram, conseguiram escapar, assim também eu faço alerta para nós hoje. O dia de Jesus vai ser uma bênção, vai ser uma festa, mas para aqueles que amam Jesus, aqueles que aceitam a Jesus. Mas para aqueles que não aceitam, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vai ser dias difíceis. Então, portanto, meus queridos, eu faço um apelo muito especial. Dentro desse texto que nós meditamos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui também não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derribada, porque a volta de Jesus é gloriosa. E só com a volta dele, aqueles que não tiveram em Cristo não vai suportar pelo calor, pelo fogo da sua própria vinda, da sua presença, porque a presença de Cristo é santa. Então, meus queridos, o meu apelo que eu faço é que aceite a Jesus. Não por medo, não por... por inteligência, por esperteza, e outra, porque ele te ama, por tudo que ele fez, né? Então nós não podemos ser ingratos como os ímpios. Por isso que os ímpios vão ser exterminados, vão ser destruídos, porque eles amaram o pecado, não amaram ao Senhor. Eles amaram mais as coisas do que o Senhor das coisas. Então, que Deus te abençoe e que você possa replicar isso para alguém, porque o tempo está acabando, o tempo está passando. E como eu falei, sem alarmismo, porque se Jesus quiser salvar muitas e muitas gerações que ainda não conhecem, ele vai dar esse tempo para isso. Mas lembre-se, ele dará o tempo para gerações que for vir
de acordo com sua vontade. Mas lembrando que a nossa geração, por exemplo, no meu caso, para exemplificar, no máximo ali até 80, 90, com muito vigor 100. E depois disso não tem mais como passar disso. Então é isso que eu quero dizer. Então esse é o tempo, é o hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe você. Esse é o momento de reflexões na Palavra de Deus.